Fui procurado recentemente por um rapaz que me pediu ajuda a fim de se soerguer da sua crise de fé. Ele havia descoberto, através de uma confissão feita pela sua mãe, que ela, durante anos, foi vítima de abuso sexual do seu próprio pai, do avô desse rapaz, com quem ela teve um filho. Ele me disse: Antônio, tá difícil crer. Como explicar um absurdo como esse? E de fato, viver neste mundo é se deparar dia após dia com um absurdo que nos causa perplexidade, que nos angustia, que nos faz chorar e que leva o nosso coração, a nossa mente a sair em busca de resposta para aquilo que se nos apresenta como destituído de significado. Me lembro de um caso que eu tive que cuidar na Baixada Fluminense, de uma mãe que teve a filha assassinada com um tiro no peito, um tiro de pistola. 1 ano de idade, bebê. E ela, diante da filha morta, por estar no período da amamentação, trouxe ao peito o corpo inerte da filha para amamentá-la. O que fazer nessas horas? A Bíblia declara no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, a seguinte coisa: o justo viverá pela fé. Que significa, portanto, que sem fé não há vida. Essa declaração extrapola a conhecida doutrina do apóstolo Paulo referente à justificação pela graça mediante a fé. Essa fé que pela graça nos faz nos apropriarmos do perdão de Deus é a fé também que nós precisamos para lidar com o nonsense da vida. E o profeta então declara que por meio dela nós temos vida. Como ter vida mediante a fé? O que significa essa fé? Qual é o seu conteúdo? Não há mínima dúvida que à luz desta passagem, na qual Abacuque nos é apresentado na Bíblia em estado de perplexidade pelo fato de uma nação superpoderosa estar para invadir Israel, destruir vidas humanas. Então, naquele estado de choque, com o coração tomado de perguntas sem resposta, Abacuque ora e ouve da parte de Deus a seguinte resposta: só não vai enlouquecer nessa crise que Israel está para atravessar aquele que tiver fé, aquele que mantiver uma confiança implícita em mim. O que isso significa? Significa, haja o que houver, você dizer para si mesmo: Deus é bom. Eu não tenho como explicar aquilo que minha mente não foi habilitada a entender. Por que do sofrimento dessa mãe? Como explicar uma menina ser usada sexualmente pelo seu próprio pai? Que fruto tirar de Auschwitz, Dachau, Birkenau? Qual o sentido da história desses campos de concentração? O que a Bíblia nos chama a fazer é nos dedicarmos ao exercício intelectual nada fácil. Eu sei que eu que estou trazendo essa mensagem para você em condições excepcionais de vida, tenho muito mais facilidade de falar sobre essas coisas do que você que se encontra em agonia. Contudo, o que eu espero em Deus, nas provas da vida que vem a você e a mim, e eu espero dessa vida mais lutas do que períodos de trégua, porque esse mundo é um mundo que deixou de ser o mundo que Deus criou, deixou de ser aquele jardim para o qual nós fomos criados a viver. Eu espero lutas. E o que eu peço a Deus é graça para que haja o que houver, eu poder dizer para mim mesmo: não é possível que eu esteja mais preocupado com a justiça do que aquele que me deu a capacidade de fazer julgamentos. Ele é bom.
Não entendo, mas parto do pressuposto de que o que ocorre não ocorre à sua revelia, que o que ocorre harmoniza-se ao seu caráter, à sua bondade, que é um propósito, ainda que eu não consiga divisá-lo. Outro ponto, ele é sábio. Ele decretou o que deseja levar a cabo na história e estabeleceu meios conducentes ao cumprimento da sua vontade soberana. Esses meios são sábios e santos. Ele é santo. Nada do que acontece debaixo do sol vai de encontro à sua natureza santa. Porque ele age na história por amor do seu nome. Ele sempre atua em absoluta conformidade à sua natureza santa. Outro ponto, ele é todo poderoso. Ele é um rei que reina. Ele não está nos céus roendo unhas, torcendo para que as coisas deem certo nesse planeta. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, diz a Bíblia. A porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então, ele leva a efeito, pelo seu poder, tudo aquilo que no seu amor tenciona realizar. E, por fim, ele me ama. E muitas vezes ele permite que os seus servos mais amados passem por provas, uma vez que essas provas representam para a vida do crente o que a poda de uma árvore representa para uma árvore qualquer. Ele muitas vezes permite que seus mais estimados servos passem por lutas, a fim de que por meio dessas lutas estes mesmos servos se aproximem da sua presença. Então, pela fé nós temos vida. Mediante esta confiança implícita no amor de Deus, nós não perdemos o ser. Nós não nos tornamos agnósticos, nós não nos tornamos amargos, nós não nos tornamos céticos, nós não perdemos a capacidade de amar. E mediante esta mesma fé nós vivemos para a glória do seu nome. Nós mostramos a realidade, a eficácia, o poder dessa fé quando tudo milita contra a crença, para que a crença se transforme em blasfêmia. O justo viverá pela fé. Tem bom ânimo. A obra que ele está fazendo hoje na sua vida você não pode compreender. Um dia você haverá de entendê-la. Sua vida está, portanto, sob os cuidados de um ser ensandecido de amor por você e que, em tempo oportuno, o levará a dar graças por aquilo que hoje o faz chorar.